Dia, povo de Deus, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Hoje vamos dar início aí a mais uma leitura, bíblica, em nome de Jesus. E hoje eu vou estar lendo com vocês os dois primeiros capítulos do livro de Ezequiel. Amanhã quem irá estar dando prosseguidade é a pastora Sharon, né? Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a missionária Jéssica e é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Que Deus abençoe, que todos tenham um ótimo dia. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, Paizinho, mais uma vez, ó Pai, eu venho em Tua presença, Pai, para te agradecer, ó Deus, pelo fôlego de vida, te agradecer, ó Deus, por esta manhã, te agradecer, ó Deus, pela essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor está me dando. Papai amado, papai querido, eu peço ao Senhor, ó Deus, que vai de encontrar cada vida que estiver assistindo ou que for assistir depois, que o Senhor venha tocar, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Pai, enche os nossos corações nessa manhã, enche as nossas vidas, ó Pai, com seu doce espírito. Papai amado, papai querido, leva, ó Pai, os seus filhos em segurança até o trabalho, aqueles que já estão no trabalho, que o Senhor também venha derramar, ó Pai, uma benção sem medida, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos. Pai, abra o nosso entendimento agora neste momento, para que nós possamos ouvir, ó Pai, e entender, ó Pai, a tua gloriosa palavra. Pai, muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço, louvo e glorifico o teu santo nome, porque tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Amém, glória a Deus. Então, lembrando, hoje eu vou estar lendo as duas primeiras cartas do livro de Ezequiel. Amém? O primeiro capítulo de Ezequiel está escrito assim: o chamado de Ezequiel. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estendeu eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Visão dos querubins. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e brilhavam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, dos 4 lados. Assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. Do lado direito, todos os 4 tinham um rosto de leão, e do lado esquerdo, todos os 4 tinham um rosto de boi. Também tinham um rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo. Com uma aparência de lâmpadas, o fogo subia e descia por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes iam e viam a semelhança de um clarão de relâmpago. Visão das 4 rodas. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de turquesa. As 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda.
Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. Essas quatro tinham os seus aros cheios de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se os seres viventes da terra. Elevaram-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 asas que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. Visão da glória de Deus. Versículo 26. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele, ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem, no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 2. A comissão do profeta. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Não hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Instruções ao profeta, versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre os escorpiões, não temas as suas palavras. Nem te assustes com os teus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebeldes como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. O rolo. Versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Louvado e engrandecido é o teu santo nome. Paizinho, obrigada, Senhor, por essa gloriosa palavra. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um fôlego de vida, por mais uma oportunidade, ó Deus, que o Senhor está nos dando, ó Pai, de estar em tua presença. Papai, abençoa, ó Pai, aqueles que estão trabalhando. Pai, abençoa aqueles que estão a caminho do trabalho. Pai, que o Senhor possa estar com eles em todos os momentos, ó Pai.
Pai, derrama sobre nós a tua presença, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, nos encha, ó Pai, nesta manhã. E se for da tua vontade, ó Pai, nos dê uma semana abençoada e gloriosa, ó Pai, pelo poder do teu santo nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vai de encontro a cada vida neste momento. E derrama o teu Espírito Santo, para que todos possam sentir, ó Pai, a gloriosa presença do Senhor Jesus. Amém, Pai, glória a Deus. Então, que todos tenham um bom dia, em nome de Jesus. Ótimo trabalho para todos, aqueles que vai ficar em casa, né? Que tenha uma semana também abençoada, um dia glorioso na presença do Senhor Jesus. E amanhã estaremos aqui às 7 horas da manhã com a pastora Sharon, dando continuidade na leitura do capítulo 3 e 4. Amém? Deus abençoe vocês. Um grande beijo em nome de Jesus.